Você já percebeu como os silêncios dentro das igrejas costumam ser muito mais barulhentos do que os próprios hinos que cantamos? Existe uma batalha silenciosa sendo travada nas sombras das nossas mentes todos os dias, diante de telas e portas fechadas. Uma guerra secreta que muitos cristãos se recusam a admitir em voz alta, preferindo se esconder atrás da segurança frágil de um sorriso de domingo. A verdade é que a tentação sexual não é uma anomalia distante, mas a respiração ofegante da nossa própria natureza humana caída. Nós fomos ensinados, por uma cultura religiosa superficial, a vestir uma armadura de falsa perfeição diante dos outros. Agimos como se o novo nascimento nos tornasse magicamente imunes aos desejos da carne, quando, na verdade, ele apenas inaugurou o campo de batalha. Muitos acreditam que sentir-se tentado é, por si só, um atestado de falência espiritual e um sinal de que Deus os abandonou. Por causa dessa mentira, homens e mulheres sofrem em um isolamento esmagador, carregando o peso da culpa antes mesmo de cometerem qualquer transgressão. Mas a realidade nua e crua é que a santificação não elimina a tentação da nossa rotina, ela apenas nos dá os olhos abertos para reconhecê-la. Nós caminhamos por este mundo como viajantes em uma terra árida, onde miragens de água fresca aparecem a cada esquina de nossas fraquezas. A sociedade moderna transformou o apelo aos sentidos em um negócio bilionário, e nossos olhos são bombardeados incessantemente por convites ao abismo. No entanto, o problema nunca esteve apenas naquilo que nos cerca, mas na ressonância que essas vozes encontram dentro do nosso próprio coração. A palavra de Deus nunca escondeu a fragilidade dos seus maiores heróis, pois a Bíblia não é um livro de contos de fadas sobre pessoas intocáveis. Ela é um espelho honesto que reflete a nossa própria imagem fraturada, mostrando que até os gigantes da fé tropeçaram em seus próprios desejos. Quando olhamos para as Escrituras, não encontramos homens de aço, mas homens de pó que precisavam desesperadamente da graça de um Deus santo. Pense no rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que conhecia a adoração profunda, mas que também conheceu a tragédia de um olhar demorado. A tentação de Davi não começou na cama com Batseba, mas na ociosidade de um terraço, em uma tarde onde ele deveria estar no campo de batalha. A verdade que muitos escondem é que a queda moral nunca é um tropeço repentino, mas o resultado final de milhares de pequenas concessões silenciosas. Nós alimentamos pequenos pensamentos, abrimos pequenas exceções, justificamos pequenos olhares, acreditando que temos o controle absoluto sobre a fera que habita em nós. Mas o pecado sexual é um credor implacável. Ele promete o alívio imediato e passageiro, mas sempre volta para cobrar a paz da sua alma. Como um fogo que começa com uma simples faísca, a tentação tolerada consome lentamente a vitalidade espiritual, deixando para trás apenas as cinzas do arrependimento. Por outro lado, a Bíblia nos mostra o exemplo contrastante de José, um jovem que estava no auge de sua força e vitalidade no Egito. Quando encurralado pela esposa de Potifar, José não tentou dialogar com a tentação, não confiou em sua própria resistência, nem tentou racionalizar a situação. Ele simplesmente fugiu, deixando sua capa para trás, ensinando-nos o princípio universal de que com a luxúria não se negocia, dela apenas se corre. O grande erro da nossa geração é acreditar que somos fortes o suficiente para flertar com o perigo sem nos queimarmos em suas chamas. O pastor Hernandes Dias Lopes costuma nos lembrar de forma cirúrgica que a nossa mente é como uma represa que precisa ser constantemente vigiada. Se permitirmos que uma pequena rachadura de pensamentos impuros permaneça ali, não demorará muito para que toda a estrutura da nossa moralidade desmorone sob a pressão. Nós precisamos compreender que a tentação bate à porta de todos, do líder mais eloquente ao recém-convertido que senta no último banco. O próprio Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas. Conheceu o peso da pressão humana, mas permaneceu sem pecado para ser o nosso refúgio. É exatamente por isso que ele pode se compadecer das nossas fraquezas e nos oferecer socorro no exato momento em que sentimos que vamos ceder. A revelação espiritual que muda tudo não é descobrir como nunca mais ser tentado, mas aprender como responder quando a tentação inevitavelmente chegar.
O teólogo John MacArthur ensina com muita clareza que o pecado não pode ser simplesmente domesticado ou gerenciado em nossas vidas. A carne precisa ser mortificada diariamente, e nós só conseguimos matar os desejos ruins quando alimentamos a nossa alma com apetites muito superiores e santos. O que falta em muitas vidas não é apenas força de vontade, mas um encantamento verdadeiro e profundo pela beleza da santidade de Cristo. Quando o nosso coração está plenamente satisfeito na presença de Deus, as ofertas baratas do mundo perdem o seu brilho e o seu poder de atração. A melhor defesa contra a tentação sexual não é uma lista exaustiva de proibições frias, mas um amor ardente e exclusivo por aquele que nos comprou. Portanto, a aplicação prática desta verdade exige uma mudança imediata na forma como você lida com os seus próprios limites e rotinas diárias. Pare de confiar na sua própria capacidade de resistir e comece a construir cercas de proteção ao redor dos seus olhos, do seu tempo e do seu celular. Fuja das situações que despertam a sua carne, não por covardia, mas pela mais alta sabedoria de quem conhece o valor inestimável da própria alma. Aprenda a confessar suas lutas a pessoas maduras na fé, quebrando o ciclo de isolamento que o inimigo usa para manter você prisioneiro da vergonha. O pecado cresce na escuridão do segredo, mas perde a sua força paralisante quando é exposto à luz da confissão e do perdão genuíno. A vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza espiritual, mas o primeiro e mais corajoso passo em direção à cura e à restauração que Deus preparou. Encha a sua mente com a palavra de Deus todos os dias, permitindo que as Escrituras lavem os seus pensamentos e renovem o seu entendimento. Quando a tentação sussurrar no seu ouvido que ninguém está vendo, que a Bíblia ecoe no seu coração afirmando que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Faça da oração não apenas um recurso de emergência para quando você estiver prestes a cair, mas o seu oxigênio constante para permanecer de pé. Haverá dias em que a batalha parecerá mais intensa, em que o cansaço mental fará com que as sombras pareçam maiores do que realmente são. Nesses momentos de extrema vulnerabilidade, não olhe para dentro de si mesmo em busca de força, pois você encontrará apenas o vazio da exaustão. Levante os seus olhos para a cruz, lembre-se do preço que foi pago pela sua pureza e descanse na graça que é suficiente para sustentar você. A tentação não precisa ser o prefácio da sua derrota moral, ela pode ser o exato cenário onde a sua dependência de Deus é forjada. Cada vez que você diz não para a carne e sim para o espírito, um tijolo eterno é colocado na construção do seu caráter cristão. Você não está sozinho nesta guerra silenciosa, pois aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia final. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus ao longo desta jornada. Que você encontre forças na palavra, consolo na oração e coragem para viver uma vida de integridade, mesmo quando ninguém estiver olhando. Lembre-se sempre de que a verdadeira liberdade não é poder fazer tudo o que se deseja, mas ter o poder de não fazer aquilo que destrói. Eu convido você, neste exato momento, a deixar o seu nome e a sua cidade ou estado aqui nos comentários deste vídeo. Nós queremos orar especificamente por você, pela sua família ou por algum parente próximo que você saiba que está enfrentando batalhas difíceis e invisíveis. Aproveite também para deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações para receber o alerta sempre que postarmos um conteúdo novo edificante para a sua vida.